Bem-vindos a mais uma edição do Foot Talks, um espaço do pensar estratégico no futebol. Todas as semanas, aqui nos canais da Universidade do Futebol, nós recebemos uma personalidade que contribui para a transformação do futebol brasileiro. E hoje nós temos a alegria de receber Maurício Marques. Ele é coordenador dos cursos de treinadores da CBF, ele é membro da comissão técnica docente da Conmebol e também instrutor da FIFA. Maurício é grande parceiro de longa data de Medina e recentemente um amigo da casa já, né, Maurício? Super obrigada de você estar aqui. O seu conhecimento, sua experiência certamente vai deixar muito aprendizado para as pessoas que nos assistem. Bem-vindo. Maravilha. Muito obrigado pelo convite, Heloísa. É sempre um prazer estar aqui com o nosso mestre Medina, que sempre nos guiou e continua nos guiando aí nos caminhos do futebol. Rafa, tudo bem? Prazer estar com vocês aqui. Obrigada, Maurício. Então vamos começar a bater uma bola. E eu te perguntaria, você que milita, que está aí, é uma grande pessoa, um grande profissional, sempre interessado nessa questão da transformação pelo conhecimento. Na sua visão, se eu falar especificamente da área técnica ou mais ainda dos treinadores, como você vê a busca por capacitação hoje e como você vê isso no futuro? Bom, Heloísa, eu vejo assim, o futebol brasileiro, os treinadores, né, como você falou na questão técnica, eles historicamente, eles sempre tiveram uma formação muito instintiva. Os caras sempre tiveram que ser muito autodidatas. E um resultado disso é que nunca pouco se dedicou a um ensino estruturado, a uma formação estruturada, a um registro de conhecimento, inclusive do ponto de vista de publicações, né, do futebol brasileiro. E eu vejo que, obviamente, existem algumas iniciativas, algumas mais recentes, como a da própria CBF, que tem só 10 anos, e outras, né, como a da própria Universidade do Futebol, que já tem mais tempo. A gente tinha, né, a Escola de Educação Física do Exército, lá na URCA, que chegou a oferecer alguns cursos, os sindicatos, mas com ações que muitas vezes não eram tão perenes. Hoje eu percebo que no meio do futebol, talvez por uma série de razões, já está inculcado, né, nos treinadores atuais, que não é mais possível fazer futebol só com a questão instintiva. O instinto, para alguns, às vezes, ele pode ser até mais importante, mas ele tem que vir embasado por um conhecimento científico, ele tem que vir embasado pela reflexão, ele tem que vir embasado pelo que a gente está chamando aí de comunidades de prática. Então, eu vejo hoje com muito otimismo. Eu acho que aquele jargão de que o treinador brasileiro não gosta de estudar, estudam, todos eles estudam, inclusive os que ainda fazem, talvez não tenham um rótulo, né, de que não gosta de estudar, mas eles têm por trás deles uma comissão técnica que trabalha futebol, que pensa o jogo. E, como eu falei, isso é muito recente, por exemplo. A gente tem a nossa licença Pro. A primeira turma nossa que formou em licença Pro, 25 treinadores, inclusive o professor Medina foi professor deles, deu aula nessa turma, se formou em 2016. Ou seja, a primeira turma de graduação, entre aspas, né, que a gente vai chamar, se formou em 2016. Então é muito recente, né? E os cursos em outros lugares do mundo têm aí 20, 30, 40 anos. Então eu vejo isso não como uma fraqueza, mas como uma oportunidade, né? E aí que eu vejo um futuro também igualmente promissor. Porque se a gente talvez não tão organizado, não tão estruturado do ponto de vista e registrado esse conhecimento, agora que a gente está conseguindo fazer isso, mesmo que tenhamos ainda alguns obstáculos, tenhamos alguns desafios, e a gente conseguiu um certo, vamos dizer, sucesso dentro dos campos, eu acho que isso vai trazer muita coisa boa. E quando eu falo isso, não é só no alto nível, é nas escolas de futebol, é nos projetos comunitários, é o futebol em todos os níveis, desde as crianças lá no chão de fábrica, nas crianças que vão, no jovem talento que vai seguir vamos dizer, a carreira aí de atleta profissional, mas também o futebol enquanto instrumento educacional. Eu acho que tudo isso vai crescer junto, e isso vai ser muito bom, sempre, né, a gente é suspeito para falar, sempre com a veia educativa, a veia educacional, isso vai contribuir muito para o futebol brasileiro e também para a sociedade brasileira conseguir se transformar e ter um pouco mais de, vamos dizer, justiça social
para a gente ter um país melhor. Maurício, no convívio assim, que a gente tem tido ao longo desse tempo todo, né, tem assim, algumas coisas me chamam a atenção, né, não só na proposta da CBF Academy, como também da própria Universidade de Futebol, né, que a gente nota o papel que tem os conteúdos que são disponibilizados para os alunos, no caso aí que a gente está usando como exemplo os treinadores, né, que é o foco maior do teu trabalho, né, e a gente nota que, independentemente, né, do conteúdo, acontece assim alguns fenômenos que me chamam a atenção, que eu gostaria que você refletisse um pouco dessa sua visão sobre isso, né? Uma delas é em relação, no caso específico, né, que eu já debati com você, que eu gostaria muito que você falasse um pouco. Quando você traz, por exemplo, para a grade curricular de formação do treinador, você traz treinador estrangeiro, tem uma certa reserva, né? E isso, né, você né, faz isso estrategicamente, né, porque por mais que você tenha que ouvir depois críticas aqui e ali, né, porque não, isso não tem nada a ver com o Brasil, isso é aquilo, tal, mas ele tem um papel estratégico que eu sei que eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, né? E a outra é assim, o fato de reunir os treinadores periodicamente num local, num espaço físico, que infelizmente agora você está sentindo, né, muito a falta disso, né? Mas eu percebo, eu que convivo há décadas nesse meio, com os treinadores, né, eu percebi assim, uma coisa que esses encontros têm quebrado, né, que é quase que um trabalho invisível intersubjetivo, que eu chamo, né? Que é quase terapêutico, né? Aquelas fofocaiada, me desculpe a expressão que existia no meio dos treinadores, um fala isso, outro fala aquilo, né? Confidenciava coisas. Na medida que você bota todo mundo junto para em torno de um aprendizado, e a conversa entre eles quebra muito, né, e cria um ambiente mais saudável entre os treinadores. Queria que você falasse um pouco sobre isso, que é um assunto que a gente nunca discutiu. Não, legal. Ótimo, são dois temas muito interessantes. Pronto, primeiro, em relação aos instrutores internacionais que a gente já traz, o primeiro que a gente trouxe foi o Zé Guilherme e o Júlio Garganta, né, em 2010. Ou seja, foi antes vamos dizer, da vinda de treinadores estrangeiros para cá e antes do famigerado, aí, vamos dizer, 7-1 do Brasil em 2014. Né? Então, a gente já trazia, né, portugueses, alemães, franceses, espanhóis, as principais escolas de referência, Holanda, Inglaterra, as principais escolas de referência, a gente conseguiu trazer todos, pelo menos um representante de cada uma dessas escolas. E a gente percebe assim, Medina, que no primeiro momento ele chega, pô, mas o que você tinha que chamar esse cara? Mas na hora e a gente, obviamente, escolhe pessoas, né, instrutores que estão abertos e que muitas vezes o cara chega aqui, ele se declara para o futebol brasileiro. Olha, estou muito orgulhoso, para mim é uma honra, eu adoro o futebol brasileiro, e aí isso ganha os nossos treinadores. Então, talvez pela vaidade um pouquinho, não, que legal, esse cara está falando que a gente é... E isso quebra um pouco. E depois, com as discussões que são feitas, os conteúdos que são apresentados, e a forma mais interativa que a gente propõe, não de que ele vem dar uma aula e vai embora, não, ele vem dar uma aula e a gente discute, a gente debate. Isso humaniza e isso põe todo mundo mais ou menos no mesmo patamar. E os caras começaram a perceber isso. E ainda hoje, mesmo que muitas vezes a imprensa, de certa forma, manipule isso, mas hoje os treinadores brasileiros eles estão mais receptivos, né? Então, por exemplo, quando a gente tem um treinador de fora, a gente acha isso muito legal. Para mim, na minha opinião, virem treinadores estrangeiros para o Brasil é sinal que o produto, entre aspas, futebol brasileiro está globalizando. Isso é muito bom. Então, independente, a competência desse treinador, ela não vem da nacionalidade, do passaporte do cara, ela vem da competência dele de trabalhar, de conseguir fazer o time dele jogar. E aí isso advém também, outra pergunta que você fez, que é isso que a gente está chamando de aprendizagem interativa, ou se essa formação ou capacitação informal, né? E a gente brinca muito disso, né?
Você tem lá a aula, a questão formal, e existem estudos científicos nessa área, principalmente na andragogia e na área de formação de treinadores, onde esse momento informal ele é muitas vezes mais transformador do que o próprio momento formal dentro da sala de aula. E aí eu brinco com eles, né? Vamos aumentar o coffee break, o almoço e diminuir a aula do professor. Vocês estão aprendendo mais na resenha, né? Como no meio eles falam, né? E, obviamente, a gente propõe dinâmicas, né? Então, a gente simula, e acredito que você já tenha visto, simula, põe lá 3, 4 treinadores. Teve um momento que a gente tinha Dunga, Tite e Mano no mesmo grupo, ou seja, 3 treinadores de seleção brasileira, conversando para solucionar um problema que a gente colocou de um jogo de Série B, onde um time estava perdendo de 2-0, fazia 15 minutos, quais substituições, quais o plantel, e eles discutindo ali de forma construtiva. Isso é muito legal. Isso é muito legal. E acabou, como você falou, criou um fórum entre eles. Hoje, a gente tem no WhatsApp, tem grupos de licença pro, com mais de 80 treinadores de licença pro, e o tempo todo eles estão falando de futebol. Né? Nós temos grupos de instrutores o tempo todo falando de futebol. Até outro dia eu estava conversando com a Isabel Mesquita, né? Acho que você a conheceu, da Universidade do Porto. Ela falou, Maurício, esse grupo de WhatsApp é uma comunidade de prática eletrônica, adaptada aos meios modernos. Eu falei, pô, Isabel, não fui eu, foi sem querer, porque eu não sabia que ia virar isso. Mas está muito legal, porque eles estão podendo ter nesses outros momentos de discutir, que você bem falou, hein? Não posso falar, que isso, se eu falar demais ele vai saber do meu jeito de jogar, e eles sabem que isso aí né? Não existe isso mais, né? Não, e até como pessoa, né, Maurício? Até como pessoa, assim, a gente sentia que não conhecia só de a distância, oi, oi, cumprimenta no jogo, mas aquele convívio informal, como você disse, permite essa quebrar barreiras humanas mesmo, né? Fica uma relação mais saudável entre eles, né? Perfeito, eu acho que as duas coisas, né? A questão do conhecimento, a questão das relações entre as pessoas, as habilidades interpessoais desses caras, elas ficam mais afloradas, né? E isso é muito legal. E aí eu vou me permitir fazer uma inconfidência que é o caso do Renato. Eu acho que a gente já conversou sobre isso. No primeiro momento que o Renato foi lá, ele, pô, não quero, vou para a praia, chama o baixinho lá, o Maurício, para conversar com o Renato, para conversar com ele. Eu falei que esse cara vai pisar na minha cabeça, né? Eu falei, olha, Renato, calma, você vai ter que voltar para Pepe, beleza, foi. Cara, o Renato já está indo para o quarto módulo, que ele vai terminar a prova. Ele fez a A, vai fazer a prova agora. Ele deu tá aula. Adorando. Tá adorando, e está dando aula para a gente. Falei, Renato, vai lá e fala para a gente. Pô, ele vai lá na frente e dá aula. Ou seja, e curte, gosta, e brinca, e compartilha as experiências dele. Então, isso é muito legal. Isso é muito legal. E os outros jovens treinadores que estão ali do lado ficam encantados, né? Então, essa resistência, que havia, isso está sendo quebrado, na minha opinião. E vejo isso, às vezes, aqui, pelo fato da gente ser mais, como você falou, mais humanizado, isso vem criando um grupo mais forte do que em outros lugares do mundo. Porque lá fora eles têm os congressos, encontros da UEFA, etc. Mas não há essa franqueza, não há como você falou, eu acho que é genial. Vai além da questão de falar de técnica e tática. A gente fala da gente, eles falam deles próprios, das pessoas que estão ali. Isso é muito legal. Legal. Só a hora que ele completar, o Renato Gaúcho completar o ciclo aí de aprendizagens das licenças, né? Aí você convence ele a dar um depoimento para contrapor o que ele disse há alguns anos, né? Que futebol não se estuda, né? No futebol não precisa estudar, né? Aí vai ser o coroamento desse trabalho pedagógico aí, né? Mas muito legal, bacana para você, né, compartilhar essa experiência, que é uma experiência viva mesmo, né, de que as pessoas elas mudam se a gente sensibilizá-los à necessidade. Né? Às vezes não tem a percepção de algumas coisas, que é o nosso papel estimular, né, Maurício? Acho que tem acontecido muita coisa legal. De novo, a gente ainda tem algumas resistências que a gente vai vencendo aos poucos. A brincadeira que a gente faz é que logo, logo a gente vai poder fazer um curso para presidentes de clubes, né, que aí a transformação vai ser mais rápida. Exatamente. E tem também, né, Maurício, essa
essas carências mesmo, né? Tem pessoas que, embora treinadores, tal, têm dificuldade em escrever, em se expressar, né? A gente tem que ter essa percepção também. Isso assusta, né? Vai estudar e eu vou me mostrar as minhas fragilidades, né? Acho que tem um pouco isso também. Não sei se você concorda. Não, eu acho que assim, é também um pouco de reflexo, Medina, de que estudar é pegar um livro, né? Pois é. Existe isso. E esses caras, muitas vezes, não tiveram oportunidade. O estudo era o inimigo do treino, né? Muitas vezes o pai não deixava ele estudar. Então, eu acho que assim, o futebol ele é um reflexo da sociedade brasileira. Então, na hora que a gente fala que não precisa estudar, na hora que eles estão ali, em grupo, discutindo futebol, aquele estudo, o que está ali na cabeça deles, vale muito mais do que está em qualquer livro. Então, às vezes, a gente ressignificar para eles, para eles falarem, não, isso aí, então eu quero fazer, eu gosto disso. A gente recebe muito ex-atleta. E muitas vezes chega lá uma palavra, né, ainda mais agora que a gente enriqueceu muito o vocabulário, né, do ponto de vista tático, alguns conceitos que chegaram, e eles falam determinado nome, compactação, temporização. Aí o ex-atleta olha, o que é isso? Aí na hora que você faz no campo, ele fala, não, mas eu sabia que é isso, eu sei o que é isso. Isso aí é só cerca, não dá o bote, não. Não, é a mesma coisa, só que deram um nome diferente, né? Então isso é muito legal. Isso é muito legal. Maurício, você cita um ponto assim, muito importante nessa dicotomia que existe entre jogar bola e estudar, né? Parece que são coisas antagônicas. Quantas vezes eu já tive que discutir com o pai de atleta, né? Que o menino tinha que estudar e o pai argumentar, não, meu filho quer ser jogador de futebol, não é estudar. Parece que você se dedicar ao estudo, você está se distanciando da jornada de ser um jogador de futebol, né? Felizmente isso está mudando, né? Mas eu já presenciei, você também já deve ter presenciado muitos casos assim, né? É impressionante. Vários. Tem duas situações aí interessantes, que a gente tem recebido ex-atletas, né, para entrar no clube, e ele não tem ensino médio. E a gente então faz um trabalho de tutoria com o ex-atleta, às vezes tem que envolver a família, para que ele consiga tirar o ensino médio. E com os pais, e nos cursos de coordenação técnica, os cursos que a gente tem dado nessa orientação, e às vezes até com os próprios diretores de base, que é bom que educação ou estudo é um bom investimento. Então, se eu pego um atleta que chega no sub-20, que ele tem o ensino médio, iniciou talvez um curso de educação física, ele vale 100 mil euros a mais. Aí, opa, não sabia. Então tá, então vamos fazer. Põe lá, gente, põe o menino para estudar. Então, às vezes é o argumento, a gente precisa ter essa estratégia aí de argumento para convencer o pai e o diretor a deixar o atleta estudar, né? Maurício, você faz parte lá de uma comissão da Conmebol, né? Que cuida dessa parte de capacitação, e eu sei que a Conmebol ela tem uma espécie de memorando de entendimento, um convênio com a UEFA, que dentre os tópicos está essa parte de capacitação entre as entidades. Na prática, isso está existindo, e eu queria que você comentasse um pouco isso, isso deve ser um pouco mais eficaz, eficiente daqui para frente. Queria entender como que é essa colaboração entre as entidades aí. Perfeito, Rafa. Na realidade, a Conmebol e a UEFA elas têm o que eles chamam de convenção, cada uma tem a sua, né? Convenção das licenças de treinadores, que é o documento que regula o trânsito, a capacitação, os cursos, quais as licenças que tem que ter, a carga horária, conteúdo e etc. E a da UEFA ela é de 98, a nossa é de 2015. E a conversa começou por pressão até da própria CBF e da própria Conmebol, quando a UEFA começou a negar a possibilidade de treinadores sul-americanos poderem trabalhar na Europa, não só brasileiros, mas de vários outros países. E o resultado disso foi a assinatura de um MOU, né, um Memorandum of Understanding, entre a UEFA e a Conmebol, que envolve formação de treinadores, arbitragem, torneios, futebol feminino, uma série de ações. Mais especificamente na formação de treinadores, a gente está fazendo um intercâmbio de instrutores. A gente fez a primeira reunião em fevereiro, eles vieram aqui, a gente ia para lá em abril de 2020, com a pandemia a coisa interrompeu um pouco, mas fizemos já algumas reuniões online que vão resultar nisso. Intercâmbio de instrutores sul-americanos indo para a Europa, instrutores europeus vindo para cá, a possibilidade de fazer uma licença pró conjunta com treinadores sul-americanos e europeus. Uma parte dessa licença seria aqui, outra parte seria lá. E essa possibilidade de que
o reconhecimento seja imediato. Porque hoje, um treinador sul-americano, para trabalhar na Europa, ele tem que ter a licença Pro e 5 anos de experiência com Série A, vamos dizer, a primeira divisão de cada um dos países. No nosso caso aqui, seria Série A. Isso vale para todos, brasileiros, argentinos, uruguaios. Então, a regra é para não europeus, o que muitas vezes a pessoa se engana, acha que um país tem e o outro não tem. Não há essa distinção. A regra da UEFA é para não europeus, independente do país que ele vem. E a Conmebol, recentemente, deve ter aí um mês, talvez, um pouco menos, publicou a mesma circular. Olha, então, já que de lá para cá é assim, daqui para lá é assim, de lá para cá também vai ser. Na hora que a Conmebol publicou, a UEFA, opa, vamos retomar os encontros. Vamos retomar os encontros. Então, a gente já está marcado para a semana que vem um novo encontro com a UEFA, onde a gente quer, olha, vai ser 5 anos? Tudo bom, vai ser 5 anos. Ou vamos baixar para 3, ou vamos baixar para 1, ou vamos fazer imediato. Né? Então, de novo, não acho que tem que ser... Eu acho que tem que se garantir qualidade na formação, é o argumento que a gente tem usando, mas não pode também fazer reserva de mercado. Né? Então, eu já falei, eu sou super a favor da vinda de treinadores estrangeiros para cá, eu acho que é um aprendizado para todos nós, mas que os nossos também tenham a chance de poder ir para fora e não deixar de ir porque não tem determinado diploma. Aí eu já acho que pode vir a ser, sim, reserva de mercado. E as conversas têm ido bem legal, eles têm lá, eles chamam, é uma comissão, né? Igual tem a nossa comissão técnica docente, nós somos 6, eles têm o Gira Panel, né? Que é uma homenagem a um treinador tcheco, que é um grupo de experts deles, então a gente já vem se reunindo com esse grupo já há algum tempo e logo a gente vai ter novidades boas aí. Maurício, no começo aqui do nosso bate-papo, você tocou numa parte que é muito cara para a gente na universidade também, que é a questão da democratização, da responsabilidade social do futebol. E em recente estudo que nós fizemos na consultoria, na área de educação de escolas públicas no Brasil, educação em geral, teve um ponto que chamou muita atenção, que os professores eram preparados para entrar dentro da sala de aula e pegar um aluno e levá-lo ali de 5 anos de idade a 18, enfim, né, para fazer sua escolha técnica ou sua profissão. E o estudo mostra claramente, sobre o ângulo do professor, que ele entrava dentro da sala de aula e ali ele não encontrava um aluno, ele descobria um ser humano. E foi um choque, porque a escola não prepara. Talvez, e muitas das vezes no futebol, é ainda maior o gap entre, no caso, o treinador e aquele ser humano que está ali entrando, que ele passou a história de vida. Hoje a comunidade já aceita essa abordagem que também seja feita, essa sensibilização, a importância dessa visão mais ampla para a gente sair, eu acho que do que você tocou, do automático, do cartesiano, de uma resposta puramente técnica. Já existe uma abertura para esse olhar desse serzinho humano que começa ali com todas as suas, principalmente, dificuldades? Não, muito legal, Luiz, é uma reflexão super, super legal e que se aplica, como você falou. Isso é a realidade do Brasil, da sociedade da educação do Brasil como um todo, e que é representada também nesse microcosmo. Né? O que eu vim percebendo? Os treinadores, quando eles entram nas licenças iniciais, a licença C, ele entra assim, eu quero achar o treino ideal, o treino perfeito, aquele exercício tático que vai fazer o meu time jogar. E à medida que ele vai chegando à licença Pro, chegando mais perto, ele vai percebendo que esse conhecimento técnico-tático, ele é importante, mas que tratar o atleta, tratar o aluno como uma pessoa, como um ser humano que tem suas dúvidas, ter essa visão mais humanizada que você acabou de falar, ela faz mais a diferença, tanto do ponto de vista da qualidade do trabalho dele, seja na escola de futebol, seja no futebol profissional, quanto para, inclusive, resolução dos conflitos que ele enfrenta. Então, hoje, o treinador licença Pro, ele tem que lidar com as pessoas. Então, ele quer saber de gestão de pessoas, gestão de crises e conflitos, escuta ativa, promoção de reflexão. Então, isso é muito legal,
porque os treinadores de alto nível percebem isso, e mesmo o treinador licença C que quer ficar ali com as crianças, com os jovens, ele vai à medida, ele precisa de talvez uma certa maturidade. Esse mesmo professor, ele entra na sala de um jeito, mas depois que ele entrou nessa sala 5, 6 vezes e percebeu que não é só um aluno, que é um ser humano que está ali dentro, ele já começa a mudar, isso muda a prática profissional dele, né? Uhum. Então não é mais pisa na bola e bate, para aqui, vai ali. Fala assim, vem cá, meu filho, vamos lá, deixa eu te dar um colo, que eu te dando um colo, te dando carinho, você vai jogar bola e vai ser mais feliz, né? Então, isso é muito, é gratificante. Eu não sei dizer o quanto que isso está, se todos dão conta de fazer isso, se essa transformação ela é uma transformação que está na velocidade que a gente queria, mas certamente é o caminho que a gente tem tentado buscar. Maurício, ainda nessa linha, né, da humanização, né, dos processos até de formação, de aprendizagem dos treinadores, né, eu queria assim, que você falasse um pouquinho mais, né, sobre isso. Eu sei que você tem essa preocupação, o seu próprio exemplo que você está dando, as citações que você tem feito, demonstra isso, né? Mas aqui eu me lembro de um filósofo do futebol que eu admiro muito, tive assim, o prazer de conviver com ele durante 2 anos aqui no Brasil, o tempo que ele teve na Unicamp, né? Que ele é um grande defensor desse processo de humanização, né? do esporte, né? E ele fala assim, que não há passes, há pessoas que passam, não há dribles, há pessoas que driblam, não há finalizações, há pessoas que finalizam, né? Consequentemente, não há jogos, né? Há pessoas que jogam. E se o treinador não conhecer as pessoas, né, ele nunca vai saber o que é o passe, o que é um drible, o que é uma finalização, né? Acho que esse exemplo que ele dá mostra muito aquilo que a gente defende, né? E muitas vezes ainda a gente, né, dentro dessa visão fragmentada, linear, né, cartesiana, como a Elô citou, né, que a gente tem ainda, a gente vê a coisa técnica muito dentro de uma bolha, né? Que para ser bom técnico você precisa aprender esses aspectos técnicos e táticos do jogo, né? E não é isso que a gente prega, né? Como é que você lida com isso na proposta de formação curricular de um treinador de futebol, Maurício? Isso é uma... Por acaso, é Manuel Sérgio, esse seu filósofo? Eu não falei o nome dele. Obrigado, então. Obrigado por citar exatamente o professor Manuel Sérgio. Perfeito. Medina, assim, o que a gente percebeu? A gente tem, né, por exemplo, uma das disciplinas, principalmente, uma delas que a gente promove essas reflexões é a sua, né, de avaliação sistêmica, que a gente leva exatamente para esse lado. Existem outras também, a gente tem na licença C, futebol e cultura. Agora, pelo fato de serem grupos haver uma diversidade grande dos alunos que a gente recebe, a gente tenta fazer uma mescla entre o que esse conhecimento estruturado, né, da sociologia, da filosofia, da antropologia, o que isso consegue nos trazer de mensagens que possam ser transformadoras, mas, ao mesmo tempo, que não causem um certo distanciamento dos caras. Se eu falar para um ex-atleta ou para um jovem professor de educação física, vai ter aula de antropologia e de sociologia na licença C, ele, opa, o que é isso que eu estou fazendo aqui? Futebol não vai ter, não, né? Ele vai perguntar. Então, a gente tenta pegar esses conceitos, né, e transformar isso num currículo oculto, que você também usa esse termo, né? Então, essa sensibilização, essa valorização do humano, do treinador conseguir perceber que vai valer mais, mais do que 2, 3 horas de treino tático, é ele fazer o atleta confiar nele, é fazer o atleta acreditar nas ideias dele. E isso é no relação, não é no treino tático. Na hora que o atleta olha no olho do treinador, ou o treinador olha no olho do atleta e consegue enxergar lá dentro e vice-versa, aí a coisa anda dentro do campo, né? Agora, isso é, assim, vamos dizer, a experiência que a gente tem isso precisa também de maturidade dos dois lados para poder conseguir exercitar isso de forma realmente franca. Quando a gente fala, não, se eu chegar de novo numa licença C e falar assim, não, tem que ser
você tem que tratar a criança como uma pessoa. Ele, tá, obrigado, professor, tchau, deixa eu pegar meu treino aqui. A forma de passar a mensagem, ela é também do formador de formadores, né? Faz Então, diferença. o que a gente quer que o treinador passe para o atleta, eu preciso passar para os nossos instrutores para que ele consiga passar para o futuro treinador, né? Então, é essa escadinha que a gente vem tentando construir. Não é fácil, como eu falei. A gente sabe que alguns conseguem, outros não, varia muito, mas é um dos desafios, acho que da educação em geral, né? A gente conseguir internalizar essas reflexões que a gente tenta propor para os treinadores. Olhando, não, vai dando uma tristeza. A gente olha assim, olha o pessoal. Já deu tempo, né? O tempo, Maurício, mas a gente continua super conectados. É sempre um prazer te ouvir, aprender com você, fazer parceria. Então, super obrigado pelo seu tempo, mas mais do que tempo, pela generosidade de compartilhar com todo mundo que nos escuta, né? Michel fala muito nessa missão de transformar o futebol, profissionalizar o futebol e olhar essa indústria, né, do ponto de vista econômico, cultural e social, como uma manifestação maravilhosa do nosso país. Parabéns, obrigada, e fica aqui com a gente. Obrigada mesmo. Obrigada, Medina, Rafa e toda a nossa equipe, e principalmente a quem nos assiste. Fica conosco.